minhas amigas! Que bom estar de volta com o nosso Papo de Mulher, que hoje é dia de Papo de Mulher, né, no podcast da Capital. Eu quero até agradecer o carinho a todas vocês mulheres que têm me telefonado, têm mandado mensagens para mim, me cumprimentando pelo podcast. Muito, muito, muito obrigada. E olha, é feito para você, viu? Com muito amor, com muito carinho. Nós procuramos aqui esclarecer as mulheres, né? Nas coisas que é necessário a gente conhecer, a gente saber. Então, quero te convidar para estar comigo todas as terças-feiras, às 7 da noite, no Papo de Mulher. Hoje, no Papo de Mulher, vamos falar de um assunto muito interessante, de algo que muitas mulheres estão sentindo na pele, né? Que é essa coisa de sobrecarga da mulher. Por que será que isso está acontecendo, hein? Bem, a gente sempre soube, né, desde criança, que nós mulheres tínhamos muitos afazeres, cuidar da casa, cuidar do marido, cuidar dos filhos, quer dizer, e agora, então, com essa modernidade, parece que sobraram mais coisas ainda para a gente. Então, hoje nós vamos conversar para falar desse assunto com a nossa querida Isabel Riton, ela que é psicoterapeuta, coach e palestrante. Ela já está aqui ao meu lado, né? Tudo bem, querida? Boa noite. Tudo ótimo, Cíntia. Boa noite a você, ouvintes também, especialmente as mulheres, porque é para vocês, né? Vamos falar desse assunto aí tão importante, então, para nós. Verdade. Ô, Isabel, a Isabel Riton, gente, além de ser essa mulher linda que vocês estão vendo, né? Ela é também uma excelente profissional e ela é irmã de alguém muito querido aqui de todos nós, né? Eu sei que vocês adoram quando ele se apresenta na Rádio Capital, vocês gostam da maneira como ele é, sempre sincero, né? Às vezes assusta um pouquinho, mas gente boa, né? O nosso querido Marcos Riton, a Isabel é irmã do Marcos Riton. Isabel, a gente vai começar então. Eu quero perguntar para você, o que atinge a saúde mental da mulher, essa coisa de sobrecarga? Certo, vamos lá. É uma pergunta que a resposta é um pouco complexa, um pouco ampla, porque são diversos fatores que podem impactar na saúde mental do ser humano, mas especificamente da mulher, tem alguns fatores que se agravam mais. Por quê? Nós temos, Cíntia, todo o fator hormonal que acaba jogando contra a nossa fisiologia, muitas vezes. Então, da fase ali dos 10, 12 anos, onde a gente tem a menarca, a primeira menstruação, até ali a fase dos 60 anos em média, onde a gente vai ter a menopausa, né? E os 5 anos antes da menopausa, a gente começa a ter grandes oscilações hormonais. Então, essas oscilações, elas impactam muito no nosso sistema cerebral, na recaptação, na produção de neurotransmissores, que são aquelas substâncias neuroquímicas que impactam diretamente no nosso humor, então na nossa disposição, fadiga, na parte fisiológica. Então, nós mulheres temos essa peculiaridade, né, em detrimento aos homens, nós temos isso que acaba lutando contra a nossa fisiologia. Então, tem esse aspecto, tem também fatores genéticos, muitas vezes, então fatores familiares influenciam muitas vezes. A mulher, em geral, ela é uma proporção, né, na sociedade de 2 mulheres para 1 homem em ansiedade, em sobrecarga emocional, sim. Então, nós temos uma predisposição genética da nossa biogenética maior do que os homens a termos problemas mentais, transtornos. Puxa vida, que coisa, né? Sim. Eu acho que é por isso que a gente, então, a gente fica sabendo de tantas mulheres que sofrem com depressão, né? Síndrome do pânico, são todos problemas, né, que afetam a mente, né? E que está aí, porque nós acabamos adquirindo muitas obrigações, que nós já tínhamos, nós somamos muitas outras, né? E isso com certeza nos deixa assim tão ansiosas, e às vezes por isso que os homens dizem, a mulher é tão difícil de entender, mas não é difícil, né? É só entender um pouquinho dessa parte de hormônio que mexe muito com a gente, que os homens, graças a Deus, felizmente, eles não têm, né? Sim, não tão acentuados. Não tão acentuadas quanto a gente. Agora, como é que a gente faz para cuidar da saúde mental? Isso é uma coisa muito importante, a gente cuidar da nossa saúde mental. Então, um bom início, Cíntia, que a gente pode ter
é o seguinte, porque além dessa condição hormonal, que é fisiológica, nós temos também outros fatores que contribuem muito, que são as crenças que nós mulheres trazemos também, desde a nossa infância, a nossa criação, essa crença de ter que dar conta de tudo, que vai na contramão dessa possibilidade que hoje, como você já falou no início, nós temos. Porque hoje a sociedade está muito rápida, muito mais acelerada. Hoje a realidade da mulher, em geral, não é mais ficar em casa como antes nós tínhamos. Essa possibilidade era uma coisa cultural mais factível. Hoje a Verdade. gente não tem essa possibilidade. Com certeza. Então a gente precisa ir junto para a luta aí, para ter que jornada dupla de trabalho, ter que enfrentar. Então tudo isso acaba acelerando ainda mais essa nossa necessidade de corresponder a essas crenças que nós víamos de mães, de família, pai, de pais. criação. Exato. Então, primeira coisa, diante da sua pergunta, é a gente trabalhar esse sistema de crenças. E preciso também ter auxílio profissional para isso, para nos ajudar a entender o que de fato é uma coisa que ficou enraizada, que foi colocada diante de nós, mas que não nos leva efetivamente a nada, a contribuir com a nossa saúde, nem mental e nem a termos na nossa realidade algo que vai nos ajudar. Então, trabalhar o nosso sistema de crenças, de valores nesse sentido, de perspectiva, de expectativas sobre nós, sobre as nossas vidas, e também verificar a parte fisiológica, porque muitas vezes também, se essa mulher ela já está com uma deficiência de neurotransmissores, da parte fisiológica, e isso acentua também o campo mental. Tá aí. Você lembrou bem. Você sabe que eu me lembro quando eu era criança, eu sempre ouvia assim, do meu pai, né, coitado, porque foi a forma como ele cresceu, como ele foi educado, dizendo, olha, mulher tem que saber cuidar bem de uma casa, cozinhar bem, né, cuidar bem do marido quando se casar. Então, às vezes eu ficava assim meio pensando, nossa, mas então a gente só é para isso, só para fazer trabalho, serviço, né? Inclusive na escola a gente tinha aulas de costura, a gente aprendia aquela coisa bem básica, né? Sim. Fazer uma bainha, pregar um botão. Sim. Eu ficava um pouquinho meio chateada com essa coisa, sabe? Frustrada, tal, mas ainda bem que mudou, né? Sim. Hoje em dia, todas as mulheres, quase, a grande maioria das mulheres trabalham, Sim. né? Mesmo sendo casadas, para ajudar o marido, porque a vida está muito difícil, né? Então, a mulher tem que ajudar também de alguma forma, não é? Exatamente, Cíntia. Só que aí tem essa questão que você falou. Antes, as demandas eram e eram algumas mais específicas. O mundo está mudando muito acelerado. Muito. Tecnologia, tudo que é bom, mas também traz essa cobrança de agora. Nós somarmos aquilo que nós já tínhamos de perspectiva de demanda e agora novas demandas. Certo, e isso acaba causando aí as depressões, síndrome de pânico, Sim. né? A gente mesmo vai se cobrando. E também da parte física, você vê hoje quantas mulheres com problemas na coluna, Sim. né? Somatizando. Quer dizer, é uma situação complicada. Eu acho que tudo faz parte da modernidade. Sim. Mas eu acho que nós saímos perdendo um pouquinho nessa... né? Não acompanhamos. Não acompanhamos, né? Verdade. Pela evolução também a psiquiatria, ela tem 90 anos, aí é uma medicina nova relativamente. Então a gente vê que são demandas também que a gente tem que não acompanham esse aceleramento, né, das condições. Aí, gente, estamos conversando hoje com a psicoterapeuta, a nossa querida convidada, a irmã aí do nosso querido Marcos Riton, a Isabel Riton, né? Ela que está aí nos ajudando a falar um pouquinho a respeito desse assunto, a conversar com as mulheres. E eu vou continuar perguntando para você. Às vezes, as mulheres, elas acabam precisando de um tratamento mais longo, de algo assim, né? Mais de acompanhamento mais de perto. Quais as causas mais comuns para internação de mulheres com a saúde mental comprometida? Certo. Nós temos, isso já tinha uma incidência maior do que eu vou falar, mas agora na pandemia isso se agravou muito, que é o quê? A gente vê mais pela OMS, dados atualizados, nós temos maiores incidências nos campos de transtornos esquizotípicos. O que é isso? Que é isso? São transtornos psiquiátricos mais graves, ali em esquizofrenia, comportamentos onde há a presença de surtos psicóticos, que a gente chama de psicose, neurose.
Então, às vezes esses pacientes, eles entram por questões, por quadros de ansiedade acentuada, então do transtorno de ansiedade generalizada, entre outros, a própria depressão, se já existe. Então, se essa pessoa ela está num quadro agravado, num desses quadros, e tem uma predisposição de algum transtorno, incidente, esquizoide, o transtorno de personalidade, de humor ali instaurado, ela vai ter uma propensão a ter surtos se ela não for diagnosticada em tempo e não for tratada. E aí a gente tem visto uma incidência disso no pós-pandemia. São essas as principais causas. E às vezes também é muito importante que a família fique atenta, né, a esses sintomas todos, porque muitas vezes as pessoas acham que a pessoa começa a se queixar desses sintomas, estou me sentindo assim, não sei o quê, e alguém na família começa a falar, isso é frescura, né? Isso é frescura. E não é frescura, não é mesmo? De forma alguma. A pessoa precisa ficar muito atenta, inclusive nesse mês agora de setembro, que nós estamos aí no mês do suicídio, né? O Setembro Amarelo. Então, sempre que a pessoa se queixa, que ela não está bem, sempre que a pessoa está triste, você percebe que a pessoa não é mais a mesma, não tem aquela vontade de se arrumar, de sair, Sim. Tem que ficar atento, não pode achar que é frescura, né? De forma alguma, com certeza. O comportamento é a maneira que a gente consegue ler um pouco o que está acontecendo com a pessoa na parte interna. Por mais que a gente não entenda, não saiba exatamente, mas a forma que a pessoa vai expressar, dar alguns sinais de que alguma coisa não está bem, e pode ser algo grave, é através de comportamentos, hábitos que ela vai deixando, como você falou. Certo. Agora, qual o papel do homem no bem-estar da mulher, do marido, né, enfim, do homem? Sim, sim. O homem, ele tem, dentro disso que a gente falou, né, dessas demandas todas que atualmente a gente tem que assumir, que nos trazem um pouco de sobrecarga, o homem ele tem um papel essencial de parceria, de cumplicidade, independente do papel que ele exerça oficialmente na vida dessa mulher. Mas ele tem um papel, de fato, de compreensão, de suporte, então, de aprender a fazer essa leitura. Será que essa pessoa não precisa de um suporte a mais que eu não esteja sozinho conseguindo dar? Então, essa leitura de comportamento, de conduzi-la a ter um suporte profissional. Mas, além disso também, antes de chegar nesse ponto de precisar dessa ajuda, é o papel de parceria no dia a dia, de dividir melhor as tarefas, de reavaliar esse sistema de crenças, se eles precisam mesmo se basear em tudo que foi construído, ou se eles podem reconstruir juntos as próprias crenças do que vai funcionar para aquela família, para aquele lar, para que ambos consigam conduzir as coisas de uma maneira saudável, né? Meio termo, bom para todos os lados. Exatamente. E se ajudarem nesse sentido. Você sabe que a gente percebe que os rapazes, assim, os mais jovens, eles têm mais facilidade em aceitar isso, né? Em chegar em casa, dar uma força para a mulher, né? Você vê que hoje muitos pais adoram cuidar dos filhos quando nascem, né? Eles trocam a fraldinha, eles dão a mamadeira, eles gostam. Mas aquelas pessoas da minha geração um pouco mais, né, antiga, vamos dizer assim, Sim. eles ainda têm um certo resistência a respeito disso, né? Você sabe que meu marido, ele me ajuda muito, mas às vezes ele diz assim, mas vem cá, isso que você está pedindo para eu fazer não é serviço de homem? Então eu brinco, não é serviço de mulher? Eu brinco assim com ele, olha, não existe serviço de homem ou serviço de mulher, né? Porque nós participamos de tudo aqui. Eu não preparei o jantar, você não jantou? Sim. Não estava gostoso o jantar? Agora tem a louça para lavar, como é que nós vamos fazer? Exato. Então você, por favor, me ajude. Ou ele lava, ou ele enxuga, ou ele guarda, mas sempre ajuda. Eu acho que as mães hoje em dia estão criando seus filhos mais com a mente mais aberta para isso, né? Porque tem homem que fala, não, eu não vou fazer isso é coisa de mulher, imagina, eu varrer o chão, né? Exato. E hoje em dia não, hoje em dia tem que haver isso, porque os dois trabalham muito, Sim. né? E todo mundo chega cansado em casa, então se um ajudar o outro, né? Facilita para os dois lados, não é isso? É isso mesmo, Cíntia. É construir uma dinâmica que vai funcionar para aquele casal, para aquela família, independente, derrubando essas perspectivas de ficar preso a coisas que não funcionam mais. Claro, porque a sociedade lógico. é outra, a cultura é outra. Nós podemos evoluir. Então, sair do tradicionalismo, dessa dependência do que foi colocado, porque os nossos pais só tinham aquilo que eles aprenderam a ter. É verdade. Né? Então, é verdade. reconstruir. O homem também aprender. Você vê quantos
quantos homens estão cozinhando hoje? Sim. Uma das profissões preferidas aí de muitos homens, Exato, né? a E gastronomia. é bom mesmo que aprendam, que saibam, não é? Com É certeza. muito legal, eu acho muito legal a maneira como as coisas estão acontecendo hoje. Agora, a gente pode considerar que a ansiedade já é uma doença? Então, a ansiedade em si não, ainda não é uma doença, uma patologia. Por quê? A ansiedade, ela faz parte de um estado emocional. Então, ela é uma emoção primária necessária, o que a gente chama de adaptativa. Ela é necessária para a sobrevivência humana, até certo ponto. Então, a ansiedade, ela vem com um aporte fisiológico, ela tem ali um envolvimento de toda a estrutura do sistema nervoso central, amígdala, as regiões de alerta. Então, ela serve para a gente poder fugir de um risco, de um perigo, ou se preparar para uma situação que a gente vai enfrentar. Então, sem ansiedade, sem essa emoção, nós não nos motivaríamos a Certo. planejar as coisas. Mas, quando é que isso vira uma patologia, um transtorno de ansiedade? Quando isso se agrava, esse estado de apreensão, de expectativa, ele passa para um lado de apreensão irreal das questões cotidianas. Então, normalmente também está instaurada por algum trauma vivenciado, e eu já tenho aquela impressão de medo, e eu projeto esse medo para outras questões Certo. futuras. Então, isso me traz uma preocupação irreal, que não faz parte, de fato, de uma situação que esteja acontecendo no agora, e aí isso vai se agravando ao ponto de virar uma síndrome de pânico, onde eu tenho sintomas também de ansiedade generalizada, sudorese, né, o suor frio, as parestesias, os Aquele tremores, disparo no disparo no coração, né? coração, a taquicardia, oscilação de pressão arterial, dor de cabeça. Cada um vai somatizar também, às vezes, na pele, É erupção verdade. cutânea, gastrointestinal, Nossa, tantas coisas, né, que muita podem coisa. acontecer. Pois é. E você, como psicoterapeuta, o que você diria a todas as mulheres que estão nos ouvindo, né, que estão nos acompanhando nesse momento aqui nesse podcast? Existe uma forma de tentar controlar isso? Existe sim, porque como é uma emoção, é um estado emocional, a gente consegue administrar uma emoção. Não é fácil assim, ainda mais se essa pessoa já vem sofrendo disso há um tempo, Certo. mas entendendo que algo na sua forma de pensar, na expectativa das coisas, se está muito trágica, se está muito pessimista, as suas perspectivas, os pensamentos estão descontrolados, problemas de sono, se sente que tem alguns sintomas ali que estão anormais, é importante procurar uma ajuda profissional. Isso pode envolver psicoterapia inicialmente, mas dependendo do estágio, se mais agravado, procurar a psiquiatria para fazer uma associação medicamentosa também. E, além de um auxílio profissional, mas sozinha, começar a fazer um processo também de autoconhecimento, ou seja, entender de onde é que vem essa cobrança muito grande, de ter que dar conta de tudo, se isso é de fato uma realidade, se serve para ela, se isso não pode ser delegado um pouco. Então, ter menos pressão sobre si mesma, porque nenhuma de nós somos perfeitos, não somos máquinas. Então, a Verdade. gente tem que aceitar mais a nossa vulnerabilidade. É verdade. Então tá aí, mulher, se você sofre com isso, se você se sente cobrada, se você às vezes diga, ai, mas eu não dou conta de fazer tudo, mas por que eu tenho. Não, relaxar mais um Sim, pouco, né? É, é necessário cumprir aí as suas funções, tal, sim, mas também não se pode ir ao extremo, não com é? certeza. Não ir ao extremo, levar a vida um pouco mais leve, né? Exato. Dia de passear é dia de passear, final de semana é para descansar, tem que descansar. Tem muitas mulheres que levam trabalho para casa, para fazer em casa, então depois se cobram porque não tem tempo para os filhos, não tem tempo para o marido, né? É Exatamente. preciso saber dominar isso tudo, né? Trazer mais pro agora, algumas práticas também, a atividade física é Ah, isso eu imprescindível. queria saber, ajuda Sim, mesmo, é? muito, porque você movimenta, você ajuda na captação dos neurotransmissores que estabilizam o teu humor, ou seja, você facilita também esse eixo intestino, que é o nosso segundo Uhum. cérebro, né? Intestino-cérebro, a produzir neurônios favoráveis. Então, a gente estabiliza a nossa fisiologia com atividade física, a gente consegue também ter um aporte de estabilidade para fugir de depressão também, que a depressão ela também traz indícios de ansiedade, estão interligados. Então, isso é uma coisa boa, a gente fazer sempre os nossos auto-recalls, ou seja, ao longo do dia a gente parar alguns momentos para entender o que eu estou sentindo. Isso é realmente real? Isso está acontecendo? É uma perspectiva
irreal atrelado a alguma coisa que eu vivi, algum medo que eu estou projetando para o futuro. Tem de fato um senso real ou não? É só uma coisa da minha mente? Respirar, fazer exercícios de respiração para trazer oxigenação para aquele momento. Isso controla a nossa ansiedade também. Então, eu gosto, por exemplo, dos 3 tempos, que são os mais fáceis da gente estabilizar, que são: eu inspiro em 4 tempos, seguro 7 tempos e expiro em 8 tempos, até me tranquilizar. Ah, muito bom, muito bom. E quem gosta também, quem pode, quem tem tempo, quem tem poder aquisitivo, fazer uma yoga também ajuda bastante, Sim, né? com certeza. Traz a gente também para esse Concentra presente, nada, mindfulness. concentrada, né? Sim. É muito legal. Olha, Isabel, eu tenho aqui pega aí, por favor, uma pequena lembrança para você, viu? Do Mercadão Nossa, das que Pratas, que o linda! Irineu mandou para você, agradecendo muito a sua participação aqui no Muito nosso obrigada. podcast, viu? Obrigada, Irineu. Isso, do Mercadão das Mercadão. Pratas. Cíntia, obrigada. Muito lindo. A gente é que agradece, é uma Obrigadão. lembrança nossa. Bem, você atende aonde? Você pode nos dar o seu contato? No momento, agora eu tô só online. No pós-pandemia, a gente acabou ficando só no online, mas eu tenho as minhas redes sociais. O perfil novo é Isabel Riton, né? Riton com 2 T's de tatu, ON de navio, ponto oficial. Esse perfil no Instagram, e lá tem também o meu contato de WhatsApp, e para quem quiser, super bem-vinda, a gente vai estar à disposição para poder agendar, bater um papo. Muito bom. Agora, por que nós mulheres somos mais propensas a ter ansiedade? Já que eu acho que hoje em dia está difícil para todo mundo, tanto para as mulheres como para os homens. Mas por que as mulheres, elas podem mais ter aí a tal da ansiedade do que os homens? Será que os homens sabem controlar melhor? Será porque eles, assim, tiram um dia da semana, de repente, o homem que gosta de futebol, hoje eu vou chamar meus amigos, nós vamos lá brincar, vamos jogar um pouquinho. Ou então, olha, hoje nós vamos tomar uma cervejinha. E as mulheres acabam sempre tendo que voltar para casa, porque tem os filhos, tem isso, tem aquilo. Será que isso faz com que as mulheres sejam mais ansiosas? Com certeza. Então, como a gente estava falando, né, lá no início, porque tem a questão hormonal, né, que acaba influenciando e que acaba prejudicando a nossa estabilidade fisiológica. Então, isso já contribui para a gente não pensar direito, não coordenar direito, poder parar e poder entender o que de fato vai prejudicar ou não na perspectiva de vida. Então, é o fator fisiológico, hormonal, é essa cobrança que você falou. O homem, ele tem possibilidade, essa perspectiva mais analítica de poder fazer as coisas no seu tempo. A questão biológica cerebral do homem também, ele não tem uma predisposição multitarefas, porque a gente tem o nosso hemisfério direito mais ativo, então a gente acha que a gente vai dar conta de tudo, mas a gente percebe que não. E isso nos traz frustração também, isso nos traz mais ansiedade. Verdade. Então, é toda uma questão psicossocial, de cobrança, de demanda social, de crenças instauradas e fisiológica, hormonal. Eu acho que é importante também, né, a mulher ter um tempo para ela, apesar de tudo, porque tem muitas mulheres que não têm autoestima, Sim. né? Porque às vezes elas se olham no espelho, elas não se sentem felizes com o corpo, ou com o rosto, qualquer coisa, ou o cabelo. Então, ela tem que ter sempre um tempo para ela também, não tem, Sim, Isabel? com certeza. Isso faz parte também do gerenciamento de ansiedade e de depressão, porque a autoestima é uma das coisas também que mais afetam uma mulher. Porque as pessoas acham que a autoestima é uma coisa supérflua, né? É só uma questão de aparência, mas isso não. É o que culmina, o que as pessoas veem do reflexo interior. Mas a autoestima é o conceito que a gente tem sobre a nossa história, sobre a nossa perspectiva de capacidade como ser humano, como mulher, como mãe, como esposa. Então, tudo isso traz uma impressão, uma percepção muitas vezes distorcida que a gente tenha sobre nós mesmos e sobre a nossa história. E uma falta de autorrespeito. Isso é autoestima. Então, para a gente poder voltar a esse caminho de reconstruir a nossa autoestima, a gente tem que entender por que a gente pensa isso que a gente pensa sobre nós. Será que é verdade? Será que é isso mesmo? Ou a gente não está com expectativas muito altas sobre a gente e uma opinião baixa em contrapartida também? Será que é real? Será que não foram coisas que nós fomos ouvindo, fomos introjetando desde a infância, mas que não servem, não são mais realidade? Então, a gente tem
que fazer um autoconhecimento mesmo, profundo, para entender de onde vem, trabalhar esses pensamentos e aí reconstruir e ter o nosso tempo pra gente, voltar a se reconectar com a gente. Exteriormente e interiormente. Tem que ter alguma coisa que a pessoa goste de fazer e que no momento que ela está fazendo aquilo, ela esqueça de tudo. Exato. Tipo assim, umas gostam de costurar, outras gostam de pintar, né? Exato. Outras gostam de fazer bijuterias. Enfim, você ter algo que você goste, né? Um hobby onde você se sinta bem. Isso. E você consiga descarregar toda aquela... Onde ela possa ser ela. Ser ela mesma. Não seja a mãe de fulano ou esposa de ciclano, não. Onde ela consiga entender o que eu, como ser humano, independente dos papéis que eu ocupo, quem eu sou. E isso vai trazendo esse estado de o que a gente chama, por exemplo, na psicologia positiva, de flow também. Que é esse fluxo que a gente perde tempo porque a gente está se reconectando com a gente. É verdade, é verdade. A pessoa se entrega naquilo, né? E até esquece um pouquinho das coisas que... Agora, o que você diria aos homens que convivem, que estão assim se relacionando ou são casados com mulheres que são muito nervosas, mulheres que sofrem com depressão ou com ansiedade? O que você diria a eles? Olha, para o homem, eu acho importante, dentro daquilo que a gente falou, né, da importância do papel nele em detrimento da ansiedade, é importante ele entender o que está acontecendo por trás dessa comunicação falha, porque uma mulher nervosa, irritada, a gente vê que a presença de comunicação truncada ali. Então, entender se, de repente, ele não pode encaminhar, auxiliar essa mulher a entrar nesse processo de se entender melhor, ter mais paciência, entender se não tem alguma coisa por trás. Muitas vezes é um transtorno que traz toda essa predisposição, uma irritabilidade maior, uma ansiedade maior. Então, ter essa paciência de entender que pode ter alguma coisa ali que está errada, não é aquela mulher. Afinal de contas, não se uniram à toa, né? Havia ali uma pessoa com comportamentos diferentes. Então, o que foi acontecendo para aquilo degringolar de repente? Não, na verdade, não foi de repente. Certo, foi aos poucos, mas chegou, né? Exato, rastrear, ter essa paciência, indicá-la, suportá-la nesse caminho de repente, precisar de um auxílio. Ele mesmo fazer esse papel também, né, com mais paciência e divisão de tarefas, isso é muito importante, entender onde você está sobrecarregada, o que eu posso fazer mais, ser mais útil, porque às vezes o homem, como ele é mais analítico, ele não entende mesmo, é mais simplista, que tem uma sobrecarga, porque a mulher, ela quer se sobrecarregar inconscientemente para ter que dar conta. Então, falar, olha, eu vejo que você precisa dessa divisão, eu quero fazer mais por você. Não colocar sobre ela o peso de não dar conta, mas eu quero fazer mais por você, participar mais. Isso. Elogiar mais a mulher, né? Isso. Falar que a mulher... Olha, você está tão bonita, nossa, essa roupa ficou tão bem em você. Perceber aquilo que ela está fazendo de diferente. Por exemplo, tem mulheres que gostam de ir ao cabeleireiro e quando chega em casa, receber uma palavra. O marido às vezes nem percebe, né? Não vamos também aqui crucificá-lo, porque aquela correria, aquele cansaço, que o homem também se cansa. Ele não percebe no dia, mas é importante essas coisas. Estar mais né? atento. Estar mais atento, lembrar de datas importantes para o relacionamento dos dois, datas de aniversário de casamento, aniversário da esposa. Essas coisas todas acabam deixando a mulher um pouco mais leve. Sim, né? Ela se sente notada. É verdade. E então, se a mulher está em casa agora, ela está dizendo isso, será que eu já estou com esse problema? Porque ela está se sentindo cansada, o humor dela não está muito legal, tem dia que ela está bem, tem dia que ela não está. Não, ela tem que ficar atenta, porque são vários os sintomas que demonstram isso, né? Você pode me citar aí alguns? Claro. São sintomas físicos, então se essa ansiedade já está extrapolada, ela vai sentir um pensamento mais acelerado, uma falta de conseguir controlar esses pensamentos. Na hora de dormir, ela vai ter dificuldade de adormecer. Por aceleração de pensamento, ela vai dormir mal, em qualidade ou em tempo, muitas vezes. Ela vai sentir sintomas ali de quando tiver uma crise de ansiedade, por exemplo, de sudorese, de taquicardia, de pressão ali em estado. A memória também fica complicada? Ela perde o foco, porque também, como isso atrapalha o sono, e o sono ele faz a consolidação da nossa memória. Então, a memória, o foco, a concentração, porque ela está sempre com o pensamento ali em muitas coisas, sem conseguir controlar, trazer para o agora. Então, quando ela perceber um aspecto mental de descontrole e físico também, sintomas que ela sente e às vezes vai no hospital, não tem nada,
É verdade. uma somatização para uma crise de ansiedade, geralmente, de um pânico. Tá aí, muito bem. E para você, mulher também que nos acompanha, a mulher também ela tem que se aceitar, ela tem, por exemplo, em relação ao seu corpo. Muita mulher às vezes fica ansiosa, nervosa, porque ela vê uma artista na televisão e ela, ai, mas olha como ela é linda. Tudo bem, ela é linda, mas você também tem a sua beleza, né? Quantas mulheres até já perderam a vida indo aí em clínicas de estéticas que não são, né? Não tem lá o profissional que está apto a fazer aquilo, então faz uma cirurgia, acaba morrendo, acaba até perdendo a vida, né? Se você está um pouquinho fora de peso, procure fazer o que está dentro do seu alcance para você perder peso, né? Se aceitar, é importante. É isso, Cíntia. E assim, entender que isso que você está falando é um reflexo, não começou à toa. Se está fora do peso, se está descontente com alguma coisa, tem uma origem isso. E olhar, se comparar, só vai prejudicar a sua saúde mental. E outra, quando a gente se compara, a gente está olhando só para a vitrine. A gente não está vendo o bastidor daquela situação. É verdade. Todo mundo tem uma dificuldade, ninguém é perfeito, mas as pessoas não mostram. Não mostram. Então a gente acaba se comparando uma coisa irreal e sofre mais naquilo que de repente a gente possa construir para chegar em patamares que a gente se sinta bem com a gente mesmo, não se comparando. Aí, então se você que está nos acompanhando hoje nesse podcast, você está se sentindo sobrecarregada, você está pensando, puxa vida, eu estou me sentindo, estou tendo todos esses sintomas que a Isabel está dizendo, procure ajuda, não é mesmo? Sim. Você tem que botar para fora aquilo que você sente, você pode procurar aí uma terapeuta, né? Se for o caso, procurar um médico, se for o caso, eles te indicam até um psiquiatra, porque às vezes precisa de alguma medicação. A importância é você se conhecer e saber que isso não está certo. Exato. Não ficar achando, isso vai passar, isso não sei o quê, porque pelo contrário, pode até aumentar, não é? Aumentar, sim, não pode deixar como está, porque isso pode se alastrar muito rápido. E quem não tem recursos também acho importante, ainda mais no Setembro Amarelo, deixar. Aí nós temos o CVV, que faz um trabalho extraordinário também para quem não tem apoio. 24 horas por dia, é só ligar o 188 e tem as CAPs também para quem não tem esses recursos. Muito bem, porque às vezes a pessoa fala, mas essa coisa de terapeuta, tal, psiquiatra, é tudo muito caro, eu não tenho como. Então você está aí dando uma maneira, né, passando uma maneira como elas podem receber essa ajuda, né? Então, você pode repetir para a gente o telefone aí do... É 188 CVV, que é o Centro de Valorização à Vida, e tem também as CAPs, que são os Centros de Atendimento Psicossocial, que fazem esse trabalho nos bairros gratuitamente. Aí, nunca pense que você está só. Sempre vai ter alguém que vai poder te ajudar, não é isso? Estamos aqui. Bem, então tá aí. Chegamos ao final do nosso podcast de hoje. Eu quero agradecer muito a você, Isabel Riton, nossa psicoterapeuta. Foi um prazer recebê-la aqui no programa, viu? Muito obrigada mesmo. E para que a gente possa encerrar, queria que você deixasse mais uma vez os seus contatos. Claro, deixo sim. Bom, através da rede social no Instagram, isabelriton.oficial. E lá tem também o link para o WhatsApp, onde vocês podem entrar em contato conosco e a gente vai estar à disposição para atendê-los. Tá aí. Muito obrigada. Obrigada a você. Um beijo para você, minha amiga. E na próxima semana tem mais Papo de Mulher.